Eu acho Tem que... cara de ó, novinha. Quanto? Deve estar aí, ó. Na mesma idade que a pessoa, lá nos 20 e pouco. Ai, eu que tenho 20 e pouco? amor. Não é? Meu Deus! Que doce. Muitas pessoas têm uma voz dentro de si que inquieta, vive pedindo por mudanças, mesmo que suas relações pessoais estejam bem e a carreira promissora. Neste episódio, você vai conhecer alguém que encarou essa voz. Vamos conhecer um pouco da história da Regina. Muito obrigado por ter aceito o convite Eu que agradeço. para vir conversar aqui com a gente. Vamos falar um pouco de mudanças no sentido de perceber que é necessário mudar, de trocar tudo na vida. Ou de repente que aquele ambiente já não comporta mais as vontades. E você teve um momento desse, você teve uma mesa de café e você comentou isso para algumas pessoas e você depois disso transformou. Como é que foi isso para você? Então, eu já trabalhava há 4 anos e meio numa mesma empresa e morava em São Paulo. E aí, um ano antes de eu sair, eu percebi que a minha vida não estava mais conectada com aquele ambiente. O problema não era a empresa realmente, o problema era eu. E eu via uma vida separada, uma vida profissional separada de uma vida pessoal sem tempo. E essa desconexão eu não queria mais. Então, além disso, eu também não sabia mais porque todos os dias eu ia para aquele trabalho. Então, isso me fez começar a refletir a ponto de eu começar a planejar sair desse ambiente. Mas isso surgiu com o tempo, porque no começo você foi buscar a tua graduação, a tua especialização, você foi buscar a carreira, mas com o tempo você notou que já não cabia mais naquilo. Eu sempre optei por trabalhos que eu realmente gostasse. Quando eu não gostava mais, eu acabava saindo desde meus 15 anos de idade. Quando eu trabalho, sempre foi assim. Não que eu nunca tenha feito nada que eu não gostasse, eu tinha resiliência para isso. Mas a partir do momento que esse não gostar se tornava uma rotina, eu acabava mudando. E essa grande mudança aconteceu aos 40 anos de idade, quando é um período que o mercado de trabalho, para algumas pessoas, ficam achando depois vai ser difícil arranjar outro trabalho, coisa e tal, mas eu nunca me preocupei muito com isso. Eu me preocupava mesmo se aquele dia a dia tinha sentido, se valia ir para lá ou não, se eu estava gostando ou não, porque eu amei esse trabalho. Por 4 anos eu amei, mas chegou uma hora que não tinha mais sentido ir para lá mesmo, de manhã, sabe? E algumas pessoas dizem assim, não, mas de repente aquela empresa já não está mais sendo boa, já não é um benefício bacana, mas não, a empresa era boa, tu tinha uma boa carreira, mas ela estava desconectada com as tuas vontades pessoais. Eu acredito que a gente está passando por uma grande revolução no trabalho, né? Esse trabalho de 8, 10 horas por dia, esse trabalho numa mesma mesa todos os dias, esse trabalho de paredes brancas e que você observa o mundo através das janelas, esse trabalho que não comporta um horário de lazer, um almoço com teus familiares, um tempo com teus filhos, esse trabalho está com dias contados. E esse trabalho não significa um trabalho formal numa empresa, porque tem gente que acaba empreendendo e cai nessa roda viva a mesma coisa, sabe? Esse trabalho significa esse jeito que a gente acredita que tem que ser o trabalho. E não vai mais ser assim, já não é mais assim. A gente já tem muitas mudanças que mostram que o trabalho não precisa mais ser assim. Então, assim, os espaços de coworking, um horário mais flexível. Hoje em Blumenau a gente tem muitas empresas orgânicas, de um movimento chamado Movimento Orgânico, em que tem menos hierarquia, são relações mais horizontais, os horários de trabalho são mais flexíveis. Então, assim, a gente tem muitos movimentos rumando para isso, sabe? O Google é um exemplo também, mas a gente tem exemplo na cidade também, sabe? Tem um momento seu que você diz que foi muito libertador. Por exemplo, foi uma experiência que foi andar de tuk-tuk na Índia, numa rua, num dia de noite, naquele movimento louco. Se tem uma palavra que define a minha vida, essa palavra é liberdade. E eu acho que a transformação
acontece o tempo todo. A partir do momento que você entra num caminho desse, não tem mais volta. Então, são transformações todo dia. Não tem uma coisa, um período definido assim. Começou, daí fez isso e aí mudou, né? Acho que todos os dias acontecem mudança. E nesse nosso estilo de vida tem uma coisa que pega muito e tem a ver com os modelos mecanicistas que a gente aprendeu, com a forma que as empresas são geridas e a forma que a gente gera a vida mesmo, mecânica, de forma mecânica, que é o controle. Nós acreditamos que podemos ter o controle sobre tudo, inclusive sobre a natureza, mas a gente não tem controle sobre nada na realidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, por exemplo. Andar de tuk-tuk na Índia foi uma total falta de controle, porque eu não conhecia o endereço. É muito diferente quando tu pegas uma carona com um amigo, né? Geralmente tu fica pensando, por que ele não vai por esse caminho, por que ele não faz esse trajeto, Sim. né? E eu comparo a experiência de andar de tuk-tuk na Índia como se você pegasse uma carona com alguém e vendasse os olhos. A pessoa que dirigiu o tuk-tuk não falava inglês praticamente e não conhecia. Então, assim, quando eu embarquei no tuk-tuk e era uma noite estrelada e bem quente, eu lembro, ele ia levar eu e 2 amigas do restaurante que a gente estava para o hotel. E a gente foi. Aquela sensação de liberdade que eu tinha aos 18 anos, de não querer ter controle sobre todas as coisas, voltou assim num tamanho imenso, sabe? Era libertador, assim, botar a cabeça fora do tuk-tuk, poder olhar o céu e aquele vento batendo em ti. Eu lembro disso como se fosse agora, sabe? Foi uma coisa muito marcante para mim. E são momentos marcantes que transformam e com o passar do tempo e conforme tu for mudando algumas coisas, essas lembranças vêm e tu percebe mais da necessidade de se conectar com quem está perto e próximo de ti e também dar atenção ou dispensar um pouco do tempo de vida que tu tens para as outras pessoas. Hoje, parece que a gente não tem mais tempo para as pessoas. Um exemplo disso foi o teu sabático, em que você fez uma subida a um morro na região dos Himalaias. E enquanto você estava subindo, tinha uma indiana descendo. E por algum momento vocês não se conheciam e por um momento vocês conversaram. E aquilo foi bem emblemático para ti. Você dispôs de tempo para ela e ela dispôs de tempo para você. Isso está faltando hoje nas pessoas? Sim. Eu acredito que o tempo é o bem mais precioso da humanidade hoje em dia, né? A gente vive um momento que nós temos uma enxurrada de coisas para fazer. E aí nessa correria, talvez a gente se perca para o que realmente a gente precisasse dedicar tempo, né? As nossas relações, as coisas que você realmente gosta de fazer, a tua alimentação, ao tempo para silenciar também, né? E quando ela estava descendo, a gente se conectou pelo olhar, a primeira coisa. E a gente parou naturalmente para conversar, mas ela mal falava inglês. Mas a gente se entendeu, mesmo sem falar um idioma em comum. E a gente ficou se entendendo e ela explicando e chorou, meio que contando a experiência que ela tinha tido ido lá no alto dessa região. E a gente ficou por um tempo falando sobre isso, assim, uns 5, 10 minutos. E a gente se abraçou, chorou e se despediu na realidade. Então, assim, quantas pessoas a gente abraça no nosso dia a dia, né? Quanta conexão a gente tem com o outro realmente nesse mundo presencial. Porque uma coisa que eu sinto é que falta muito ouvir, essa atenção mesmo, né? Tem muita gente para falar, mas tem pouca gente para ouvir. Então, eu acho que o tempo é uma coisa além do controle que a gente tem que rever no nosso dia a dia. E depois de todo o sabático que você fez, hoje você reserva mais tempo. Você tem o teu trabalho, as tuas atividades, mas você reserva mais tempo para ti também, com as coisas que você gosta. Sim. E que muitas pessoas acham assim, mas como é que arruma tempo? E como é que arruma tempo? Então, isso é muito complicado, porque, por um lado, tem muita gente que acha que eu não tenho tempo, porque eu digo muitos nãos mesmo. Eu digo não para manter minha rotina. Então, eu tenho uma rotina de fazer caminhada de manhã cedo,
Eu tenho uma rotina de silenciar toda noite, então de fazer um tempo comigo, de meditação mesmo, né? De fazer práticas de respiração também. Claro que tem noite que eu não faço, não é uma coisa assim, mas eu procuro ter esse tempo. Na maior parte do tempo eu faço isso. E eu gosto de fazer o meu alimento também. Então eu almoço fora 1 ou 2 vezes por semana, mas a maior parte do tempo eu cozinho, uma coisa que eu não tinha prática antes. Então assim, fazer pão em casa é uma coisa que demanda tempo, né? Porque você tem que esperar o tempo do pão crescer. Sim. E essas coisas para mim são importantes. E como é que foi toda essa experiência de viagem que você teve? E você foi sozinha e o marido ficou aqui. Sim, a gente tem um casamento em que a gente compartilha as coisas que a gente quer fazer. Mas a partir do momento que o outro não... Meu marido não iria nunca para a Índia, eu acho. Eu iria várias vezes novamente. A primeira viagem que eu fiz, na realidade, a gente foi juntos, mas ele foi para a Irlanda e eu fui estudar na Inglaterra. Certo. Né? E a segunda viagem eu fui com um grupo. É uma questão de liberdade, de espaço mesmo também para os dois. Sabe? E tudo isso que você compartilhou com a gente aqui, você deixou registrado para todo mundo que quiser acompanhar no teu livro, que me impactou. E o título dele me assustou. Tanto que eu falei para ela, eu fui bem sincero. Eu ganhei, deixei ele no aparador de casa, saindo ou entrando dentro do apartamento, eu vi aquele livro ali, com aquele título que assustava, mas eu dizia, uma hora eu vou ler. E eu peguei ele para ler e eu li ele em 2 dias. Tipo, coisa que eu não faço, porque eu gosto de leitura, mas eu não dispenso muito tempo do dia para leitura. Quando hoje já não basta. E impactou muito. E todo mundo pode acompanhar muito, né? Todo mundo que já leu pode acompanhar muitas experiências suas. Divertidas, porque como a Regina diz, algumas gafes acompanham ela. Muita experiência emocionante, tanto da parte boa quanto da parte ruim, né? E no livro você comenta que depois do teu sabático, que você voltou para cá, que você começou a trabalhar e daqui a pouco você, mesmo querendo se encontrar, você se desencontrou. E algumas coisas que você gostava naquele momento você não queria fazer e você estava passando por uma fase complicada desse momento de mudança. É um momento que as pessoas têm medo, que talvez não mudam porque têm medo disso. Mas você enfrentou esse medo, você passou por esse momento difícil e agora eu te pergunto, como é que foi enfrentar esse momento difícil? Porque muitas pessoas sabem que vai ter, então muitas das pessoas freiam a necessidade de mudança por causa disso, mas você continuou e foi. Eu penso que é um caminho sem volta, não tem muita escolha, né? Quando você chega à frente, quando eu voltei do meu sabático, eu já estava 8 meses entre viagens e do tempo que eu tinha tirado para mim, eu não fiquei só viajando nesses 8 meses, eu também fiz outras coisas aqui mesmo que estavam represadas, que eu queria fazer, mas quando eu voltei eu acabei em outra multinacional, uma montadora, e eu também não consegui ficar, 3 meses depois eu saí e voltei para Blumenau. E aí foi quando eu realmente sofri muito, porque eu comecei uma viagem para dentro, eu me isolei, tinha pessoas que me procuravam, queriam me ajudar, conversar, e eu não queria conversar com ninguém. Foi como se eu tivesse mergulhado numa piscina muito funda e não conseguisse ver. E depois de alguns meses é que eu pensei e não sabia se era o excesso de escolhas ou o que não me deixava eu me mexer. E aí eu comecei fazendo pequenas coisas que eu gostava. Então eu voltei a escrever, que é uma coisa que eu sempre amei. Voltei a escrever artigos para os jornais, fiz matéria sobre a Índia, fiz matéria sobre o Schumacher College. E também comecei a juntar o material do livro, que eu tinha muitas anotações. E aí que eu comecei a caminhar de novo. Mas esse período que você viaja para dentro de si é bem complicado realmente. E muitos leitores me escrevem para contar que deixam um livro e não leem, porque o título realmente as pessoas acham complicado.
E muitos leitores me escrevem para falar de suas dores. Eu acho muito bacana, porque eles me tratam como se eles me conhecessem. E eu vejo que o que eu escrevi acabou criando uma intimidade com eles. Isso foi muito bacana para mim, foi recompensador. E como é que é a Regina hoje? A Regina deixou do mundo corporativo, ela não está mais em grandes empresas, fez o sabático, teve um momento ali de se fechar, e hoje, como é que é a Regina, como é que é o dia a dia, o que a Regina faz? Primeiro é legal quebrar dois pontos assim que as pessoas acabam criando uma visão errada, né? O problema não é um CNPJ. E segundo, que desmistificar que depois de tu fazer um sabático, uma transformação, tu vai ter uma vida perfeita, porque não é assim. Eu continuo tendo perrengues, tem relações que são difíceis, tem dias que eu me pego acelerada e aí eu relembro muito desse meu trabalho formal. Então, assim, tem várias coisas. O que muda hoje é você perceber que dá para encarar o trabalho de uma forma diferente. Eu tive empresa há 10 anos antes de entrar nessas grandes multinacionais. E eu também corria. Mas, assim, sexta-feira eu não trabalhava. Eu já tinha um outro jeito antes. Agora é um pouco diferente porque você percebe nas tuas escolhas o que realmente é prioridade, para o que você vai dedicar tempo, quanto tempo tu vai ficar nas redes conectado, sabe? Eu acho que tu vai elevando o teu nível de consciência para uso desse tempo. Apesar de nunca vai ser perfeita a nossa vida, não existe uma vida perfeita, mas é olhar para o que realmente importa e não se preocupar com modelos, né? Não tem um modelo mais para seguir. Como o teu trabalho hoje, que tu podes ter um canal no YouTube, mas ao mesmo tempo ser professor de tênis. Então, assim, é entender que o trabalho e a vida cabe muita coisa para você conciliar. Mas isso é um ponto. Você não precisa estudar, seguir uma carreira e ser uma coisa só, né? Você pode ser várias coisas. E o ponto é achar o tempo para fazer isso e as coisas que você gosta, conseguir dosar isso. Então, acho que isso é um desafio. Entender que tu consegue ter várias atividades. Você não precisa focar só numa atividade e que a maioria, ou até talvez todas essas atividades, te tragam renda. Sim. O mais importante, eu acho que também é entender, às vezes as pessoas falam assim, mas então é para fazer só voluntariado, ou não precisa ganhar dinheiro. O dinheiro, ele vai ser consequência de você fazer o que você gosta, na realidade, né? Agora, quando o dinheiro está em primeiro lugar, você acaba fazendo muita coisa que você não gosta. E quando você faz o que você gosta, o dinheiro pode ser consequência disso. Dessas várias coisas que você pode fazer no dia a dia. Entendi. Regina, primeiro eu quero te agradecer por você ter escrito o teu livro. Hoje, por exemplo, esses vídeos estão acontecendo por causa desse livro, por causa da tua experiência e de que você compartilhou essa experiência. E agradecer por ter vindo conversar comigo. E a gente falou do livro e tal, como é que faz para ter o livro? Então o livro é esse, né? O título é Quando Hoje Já Não Basta, né? Que primeiramente trouxe bastante medo, mas vale a pena ler, não fica esperando que nem eu. Tem várias possibilidades. Em Blumenau tem na Blue Livre e na Livrarias Catarinense. Em outras cidades tem na Livrarias Curitiba, que é do mesmo grupo da Livrarias Catarinense. Também dá para comprar pelo site dessas duas livrarias, pela Amazon, físico ou e-book. Muito obrigado por ter vindo aqui, disposto do teu tempo de vida para vir conversar com a gente. Eu que agradeço e eu desejo do fundo do meu coração que esse novo momento da tua vida se abra para muitos momentos interessantes e agradecer também pelas tuas palavras em relação ao livro e a gente está aqui. O que precisar pode contar comigo, tá bom? Eu e tantas outras pessoas é que agradecemos, Regina, por sua história nos inspirar e mostrar que não estamos sozinhos nas nossas inquietudes.